Desligar lá. Jane, desliga, melhor. Vou fazer uma leitura preparatória do Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Deus não desampara e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite um homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário para aprender e receber. Quando que a gente vai assimilar isso, né? Que Deus está presente, que Deus não desampara, que cada um tem aquilo que precisa para crescer, né? Bom, meus irmãos, então vamos nos conectar com essa energia maravilhosa que os nossos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis desta casa, estão nos proporcionando agora. E vamos agradecer por estarmos aqui, agradecermos por estarmos reencarnados e vamos procurar entender o porquê da reencarnação, o porquê das provas, e vamos só agradecer e vamos sempre trabalhar para que nós sejamos espíritos melhores. Jesus amado, que a Tua paz se faça nos nossos corações, que a Tua paz, Senhor, se faça no nosso mundo terra, que nós possamos ter equilíbrio, paz, controle e muito trabalho em prol do próximo, que é isso que precisamos fazer nas encarnações que se seguem. Muito obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Agora tem que ficar nesse espaço, né? Agora tem que ficar restrito aqui ao espaço do diretor de TV. Não, a gente segue você, os seus passos. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos falando mais uma vez de uma das obras fundamentais da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E pelo que vejo, nós estamos aqui, pelo menos me foi pedido que falasse da introdução do Evangelho. Isso quer dizer, então, que nós estamos iniciando o estudo do Evangelho, ou reiniciando o estudo do Evangelho. E isso é muito importante, né, para a gente ir acompanhando, página a página, texto a texto, a gente poder ir acompanhando as ideias de Kardec e as ideias dos espíritos ao ditarem essas obras, ao trazerem essas mensagens. E na nossa conversa hoje é sobre o objetivo da obra, que muitas pessoas, ou principalmente de outras religiões, acham que nós somos pretensiosos, que nós temos um evangelho só para nós. Nós temos um evangelho espírita. Nós não temos um evangelho espírita. Nós temos a interpretação dos evangelhos de Jesus segundo a doutrina espírita. Então, essa é a diferença. Nós interpretamos os ensinamentos de acordo com o ensino dos espíritos, para entendermos bem esse trabalho. E Kardec começa nos dizendo que esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser dividido em 5 partes. As obras do Cristo, a vida do Cristo, pode ser dividida em 5 partes, 5 diferentes partes. E ele diz, os atos comuns da vida do Cristo, que são os primeiros, os ditos milagres, ou os tais milagres que os nossos irmãos de outras crenças consideram, né, como milagres. Então, para nós espíritas, não há milagre, mas, segundo a crença comum, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas, dos seus paradigmas e o ensino moral. É aqui que nós vamos parar. É no ensino moral de Jesus que Kardec escreve, digamos assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o objetivo desta obra, do Evangelho, é trazer o ensino moral do Cristo. Porque ele nos diz que as 4 primeiras interpretações, ou as 4 primeiras maneiras de ver, podem ser discutidas. Milagre existe ou não existe? Então, para alguns existem, para outros não. Para os espíritas não existe milagre, no sentido da derrogação das leis, porque milagre, em princípio, é alguma coisa que está fora das leis. E nada no universo está fora das leis. O que acontece é que nós, em função do nosso pouco adiantamento espiritual, desconhecemos as leis de Deus. Ou muitas das leis de Deus nós ainda desconhecemos. Então, milagre seria a derrogação de uma lei de Deus. Se as leis de Deus são perfeitas e são imutáveis, eles nos ensinam isso, então não seria razoável uma derrogação dessas leis, um desrespeito a essas leis de Deus. As leis, como dissemos, são perfeitas. Como dissemos, não. Quem dizem são os espíritos, né? As leis de Deus são perfeitas. Então, por que mudaria? E o Cristo teve o cuidado de nos dizer que ele não veio para derrogar as leis. Eu não vim para destruir as leis. Eu vim para dar-lhes cumprimento. Eu vim para cumprir as leis. E de que lei Jesus estava falando nesse momento? Não estava falando da lei de Moisés, porque essa ele mudou, ou muitas das leis de Moisés ele mudou. Ele derrubou, com toda certeza. Ele está falando aqui
das leis divinas, das leis de Deus. Eu não vim destruir as leis, disse Jesus. E esse milagre é uma destruição, me permita aqui colocar aspas na palavra, né? É uma destruição das leis de Deus? Jesus jamais faria isso. Ele mesmo disse que não veio fazer. Então, por isso, Kardec teve esse cuidado de se apegar aos ensinos morais de Jesus. Porque estes, em todas as religiões, mesmo as não cristãs, o ensino é perfeito. Eu conheço alguns irmãos de outras crenças não cristãs, conheço alguns muçulmanos, já estive com eles, conversando com eles, e eles têm o ensino de Jesus, o ensino moral, como base do ensinamento deles. O budismo, o ensino de Jesus é o mesmo do budismo na parte moral. Então, os ensinos morais de Jesus são incontestáveis. Eles estão em todas as religiões, ou eu diria, em toda a natureza, não só nas religiões. Que as leis de Deus são leis naturais, são leis que regem o universo. Então, não estão só dentro das religiões. Os ensinos morais de Jesus estão na natureza. Por isso, as leis naturais. Então, é terreno onde todos os cultos, diz Kardec, esse apoio, esse ensino moral, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, porquanto jamais constituiu matéria das disputas religiosas. Todos os demais, todos os atos comuns de Jesus, geraram confusão e geram confusão até hoje. Ele multiplicou ou não multiplicou pães? Ele multiplicou ou não multiplicou peixe? Até hoje tem muita gente discutindo isso. Mas isso não era natural, ele não podia ser multiplicado pães. Ele tinha que alimentar o espírito, não o corpo, mas alimentar o espírito. Então, tudo isso é passível de discussão. E Kardec teve o cuidado de não entrar nessa disputa. Porque ele diz, se discutíssemos, se nós discutíssemos, se as pessoas discutissem, teriam encontrado a sua própria condenação. Visto que, na maioria, elas se agarram à parte mais mística do que à parte moral. As discussões, de uma maneira geral, das partes comuns, não morais, das partes comuns da vida do Cristo, são discussões estéreis. E a gente, hoje, mesmo os espíritas, ainda vejo perdendo, me permita aqui de novo a palavra, perdendo algum tempo discutindo coisas estéreis. O que nós precisamos ver em realidade é o que me convém. Me lembra Paulo, né? Tudo que me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso ver o que me convém dentro do ensinamento. O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor? E esse é o objetivo. Para que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para progredir. Nós reencarnamos para crescermos, para evoluirmos como espíritos. E até como matéria. Né? Se olharmos para o nosso corpo hoje e olhar para o homem de Neandertal, né? Ou para o homem das cavernas, com toda certeza, né? Ainda tem os pelinhos na orelha, ainda fica aparece os pelinhos na orelha, ainda é resquício ainda daquele tempo que estava lá. Mas os corpos também foram modificando ao longo do tempo. Então nós vamos nos aperfeiçoando. Mas lembrando, corpo é matéria. Corpo vai ficar daqui a pouco, ele vai ficar aí num crematório, numa cova, sei lá, numa universidade para estudo, enfim, ele vai ficar por aí. Então, a nossa reencarnação, o objetivo maior, o objetivo principal nosso, é crescermos espiritualmente. E para crescermos espiritualmente, precisamos ter essa parte moral. Precisamos vivenciar, não só conhecer, mas vivenciar essa parte moral. E mesmo nós, espíritas, com todo esse cuidado, né, com todo esse conhecimento, ainda temos uma enorme dificuldade, pelo menos eu, né? Deixa eu usar aqui a primeira pessoa para não botar vocês aí no time, né? Mas ainda tenho uma enorme dificuldade de vivenciar esse evangelho. Ainda faço um esforço danado para vivenciá-lo.
Ainda preciso ficar me vigiando, mas você é espírita, cara, você não pode fazer isso. Cuidado, você não pode fazer isso aqui, você não pode falar isso. Daqui a pouco eu estava conversando com a pessoa, e ela disse, você não vai fazer uma palestra? Sim, daí? Porque eu não posso brincar porque eu vou fazer uma palestra? Não, mas você tem que ir sério, né? Não, eu não preciso, né? Eu preciso estar alegre dentro da seara do Cristo. Eu não preciso ser sisudo, me cobrir de cinzas, né? Estamos na quaresma, né? Tá? Se me cobrir de cinzas aí para purificar pecados. Não. Nós precisamos vivenciar esse ensino de Jesus. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós reencarnamos. É para isso que nós estudamos. Então ele diz que esse ensinamento de Jesus constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na justiça. Então, qualquer sociedade, para estar bem, precisa estar alinhada, vinculada, atrelada aos ensinos de Jesus. Os Espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, que o adiantamento de uma sociedade nós podemos avaliar através das suas leis. Como são as leis de um povo, as leis de um país? Então, quanto mais próximas essas leis, quanto mais próximas das leis de Deus, mais adiantado esse povo é, mais adiantado esse país é. Então, nós estamos aí agora com alguns países da América do Sul, especialmente, aprovando aborto até, não sei, sei lá, 6 meses, 7 meses, sei lá. Né? Então, quer dizer, isso é um afastamento das leis de Deus. Isso é um desligar das leis de Deus. Isso é um retrocesso não, porque o Espírito retrocede, mas é um estacionamento, né, do Espírito, que não está evoluindo nada. Então, nós precisamos olhar as nossas leis e nos avaliar quão próximo ou quão distante está essa lei das leis de Deus. Como disse, quanto mais próxima das leis de Deus, melhor. Então, uma sociedade que tem as suas leis de respeito ao próximo, de respeito à sociedade, de respeito à vida, de respeito à vida de uma maneira geral, não é só a vida humana, respeito à vida, respeito a uma maneira geral, está muito mais próximo. Mas ainda ainda temos muitos irmãos nossos, mesmo no Brasil, infelizmente eu digo, tá? Aí é o Valdemir que está dizendo, tá? Por favor. Que ainda tem essa ideia de aprovar aborto, né? Meu corpo, minhas regras. Então, só que é uma outra vida que está aqui, né? E aí é assassinato. Está lá um dos 10 mandamentos, se não me engano, é o 5º. Não matar, não tenho certeza, tá? De cabeça não tem. Mas é não matar. Então, essas leis precisam estar, as nossas leis da sociedade precisam estar próximas. Mas entendemos, nós estamos num período de grandes transformações planetárias, não é só no Brasil. Grandes transformações planetárias. Período de transição, saindo de um estágio para entrar no outro. E todos esses nossos irmãos que não concordam com o Cristo precisam ter a oportunidade de reencarnar e dizer, eu quero seguir esse caminho, ou eu quero seguir aquele. E aí eu estou me mostrando o que eu vim fazer aqui, qual a minha ideia. E aí, gente, a gente tem que ter cuidado para não acontecer conosco o que aconteceu com aquele rapaz que foi para o festim de bodas e não tinha a túnica nupcial. Como ele não tinha a túnica nupcial, foi convidado a se retirar da festa. E nós seremos, com toda certeza, pegar uma aguinha aqui, obrigado. Saúde.
Nós seremos, com toda certeza, se não nos adaptarmos às leis de Deus, se não nos adaptarmos a essa mudança, nós seremos convidados a nos retirar da festa. Já fomos convidados uma vez, né? Quem conhece a história dos exilados de Capela, se lembra, né? Nós fomos convidados uma vez a nos retirar da festa. E vai ser um vexame se nós formos convidados de novo, né? 2 vezes para sair da festa, vai ser um vexame. Então, é isso que nós precisamos fazer, e é isso que Kardec está nos colocando aqui, com esse ensino moral. Trabalharmos esse ensino moral, trabalharmos essa vivência moral. Então, ele diz, as leis precisam estar o mais próximo possível da justiça divina. Justiça plena. Infelizmente, de novo, nem a nossa justiça humana funciona bem, né? Ou não está, ultimamente, não tem funcionado tão bem, né? Pelo menos na minha avaliação. Então, a gente precisa crer. Mais que crer, né? A gente precisa ter certeza nessa justiça divina. Essa não vai falhar. Dizem os amigos espirituais que mesmo o que nós achamos que não é nada, não é crime, não é pecado, não é erro, na justiça divina pode ser. Jesus diz, aquele que disser a seu irmão, raca, merece ser condenado. Então, aquele que dizer, és louco, merece ser condenado. Então, para nós é uma bobagem, né? Ah, você é louco. Jesus diz que não. Então, essas leis, essas nossas leis, ou pelo menos o nosso comportamento, que eu não preciso, eu não deveria precisar de lei para balizar meu comportamento. Eu deveria ter essas leis esculpidas em mim. Como as leis divinas, eu as tenho, né, inscritas na minha consciência. Então eu não precisaria, teoricamente, eu não deveria precisar de uma lei de trânsito para eu não passar o sinal vermelho. Mas ainda precisamos disso em função do nosso pouco, de novo, do nosso pouco adiantamento. E aí, né, eu não precisava, agora parei o carro ali, eu disse, não pode parar aqui não, porque aqui é ponto de inclinar. Mas eu olhei, placa, não tem placa. Mas eu falei, eu não vou discutir, né? Então, ok, eu vou arrumar uma vaga aqui, sei lá onde. Então, é esse tipo de situação que nós precisamos, né, o máximo de tempo, o máximo de intensidade possível, vivenciar esses ensinamentos. E ele diz, Kardec continua dizendo, que esse ensinamento moral é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível. Aí, gente, preste atenção nisso. O roteiro infalível para a felicidade vindoura. Acho que aí tem uma palavra mágica, uma palavra importantíssima, que nós vivemos catando. Todo mundo está em busca de felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Está aqui a receita de bolo. Está aqui a receita. Mas, como dizia Vicente Carvalho, lá num poema dele lá, a respeito da felicidade, eu não tenho o poema de cabeça, de todo eu não tenho de cabeça, mas a ideia é, a felicidade existe sim, como a supomos, como uma árvore de dourados pomos. E ela está, a felicidade, está sempre onde nós a pusermos. Mas nós nunca a pomos onde nós estamos. Então, eu nunca coloco a felicidade onde eu estou. Felicidade para nós ainda é uma utopia. É o pote de ouro depois do arco-íris, que eu vou ficar caçando essa felicidade. E não é isso que Kardec e os amigos espirituais dizem. É finalmente, acima de tudo, roteiro infalível para a felicidade vindoura. Vindoura é presente. Porque muita gente acha que a felicidade está no fim do caminho. A felicidade precisa estar no caminhar. Então, eu vou caminhando com um objetivo, eu tenho uma meta, mas eu preciso fazer essa caminhada com alegria,
com felicidade. Porque se eu esperar que a felicidade está lá no fim do arco-íris, eu não vou chegar lá. Ou eu vou sofrer muito até lá. Então eu preciso fazer essa caminhada o mais equilibradamente possível e o mais feliz que eu puder. Lembrando lá a questão 920 lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a felicidade completa existe na Terra. Esse completa não, né? Vocês estão no planeta de expiação e prova. Vocês são espíritos de terceira ordem. Vocês são espíritos ainda muito imperfeitos. Né? Felicidade completa não é o caso de vocês. Claro que eu estou usando aqui as minhas palavras, né? Não são essas palavras lá do livro dos Espíritos. Mas Kardec diz, tá, tudo bem. E uma felicidadezinha, pelo menos relativa, não dá para a gente ter? Tudo bem. Mas vocês são os artífices das vossas infelicidades, das vossas desgraças. Porque não seguimos esse roteiro moral dos ensinos morais de Jesus. A hora que seguirmos, aí sim não precisaremos mais de lei. Lembra Paulo lá no final da vida dele? Ele escreveu, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. Quando o Cristo viver em mim, eu preciso de lei para quê? Eu sou a lei. Ou serei, né? Eu não sou ainda. Serei, como diz Paulo, eu sou uma carta viva do Evangelho. Leia em mim o Evangelho. Paulo está nos dizendo isso. Leia-nos as minhas ações, nas minhas palavras, nos meus comportamentos, nos meus sentimentos. Leia o Evangelho. Claro que é Paulo, né? Está falando isso. Não é o Valdemir. O Valdemir ainda tem algumas milhares de reencarnações até chegar lá a esse nível. Mas esse é o caminho. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem chegou depois, eu disse aqui no início. Nós estamos estudando a introdução do Evangelho. O objetivo do Evangelho. O objetivo de Kardec ter escrito esse Evangelho. Lembrando que o Evangelho, como as demais obras de Kardec, é um desdobramento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. E ele escreveu, para cada parte ele escreveu um livro. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Mais o Evangelho, mais o Livro dos Espíritos, dá a tal do Pentateuco kardeciano. Então o Evangelho é uma parte, a parte moral, como ele está dizendo aqui, a parte religiosa, se quisermos usar esse termo, do ensinamento dos Espíritos. E ele diz, todos admiram a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer. É a tal da fé cega que Kardec, também os Espíritos também nos dizem lá. Fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Então, creia em Deus, sim, mas saiba por que você está acreditando. Não é porque você ouviu falar, é o que eu estou dizendo aqui, né? Não ouviram dizer. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo. E menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. As leis morais de Jesus, as leis morais de Deus. Poucos ainda conhecem. Porque lá no Evangelho, o Evangelho está aqui também, né? Mas lá no capítulo 11, eles vão chegar lá daqui a algum tempo, e tem 8, tem a mensagem lá chamada a lei de amor. E Lázaro diz lá, no princípio o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E lá no capítulo 6, e tem 7, se não estou equivocado, né, o Espírito de Verdade nos diz, espírita, eis aqui o primeiro ensinamento. Lembra-se? Lembra-se? Trabalho de casa. Amai-vos. Mas eis aqui o segundo.
instruí-vos. Então, entender por que eu creio, entender por que eu tenho fé, é fundamental. Não é eu falar, não, eu ouvi o Valdemir falando lá no nosso lar aqui na Terra, tá? Não é lá no Colônia, né? Que era isso. Não é porque ele ouviu falar. Nós vamos estudar isso, nós vamos deduzir, nós vamos perguntar, nós vamos questionar a nós mesmos, questionar Kardec, questionar os espíritos, para que entendamos isso aí, e aí sim, depois de entender, podemos praticar, podemos vivenciar. Então, essa parte é muito importante. A razão está na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. Aqui ele está falando do Evangelho de Jesus, dos Evangelhos. Ainda é muito codificado para nós. Nós chamamos Kardec de codificador, né? Devíamos chamá-lo de decodificador. Porque ele decodificou para a gente o Evangelho de Jesus. Ele decodificou os ensinos de Jesus. Ele e os espíritos, não estou falando ele, mas ele e toda a equipe, né? Toda a pleiade. Então, ele decodificou para a gente. Então, ele disse, essa razão dessa dificuldade, desse entendimento, é porque a gente não sabe ainda, não tem um entendimento real do Evangelho. Para nós, para muitos de nós, a gente estuda isso, no meu caso, eu estudo isso desde 1984. Eu não quero nem fazer as contas, mas não. 40 anos. Vai fazer 40 anos que eu estou estudando esse Evangelho. Tem coisas que ficam difíceis. Depois de 40 anos estudando, 40 anos estudando o Evangelho do segundo Espiritismo. Eu era ateu antes disso. Então, não estudava nada antes disso. Ainda tem dificuldade de entendimento. Então, uma pessoa com menos conhecimento, com menos desenvolvimento intelectual, fica difícil pegar o Evangelho, os Evangelhos originais e decodificar. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Como assim? Mas isso está escrito lá. E quando a gente pega isso ao pé da letra, ou a gente fica meio da dúvida, então essa Bíblia está errada, ou Jesus estava errado, ou aconteceu alguma coisa. Quer dizer, se a gente não for contextualizar esse texto de Jesus, se não for lá para a época dele, entender como pensavam aquelas pessoas, qual é o grau de intelectualidade daquelas pessoas, não vamos entender esse Evangelho. E ele tem esse cuidado de nos decodificar. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem entender, isto é, sem proveito. Paulo diz, as preces precisam ser inteligíveis. Se eu falo e ninguém entende, diz ele, eu sou como um bárbaro. Bárbaro, à época de Paulo, eram os não romanos, digamos assim, né? Os que não eram romanos ou gregos, né? Porque romanos eram bárbaros, né? Principalmente os nórdicos, né? Que eram os bárbaros. Os vikings, que eram bárbaros. Então, bárbaro entrava, queimava, enfim, saqueava. Quer dizer, se eu faço uma prece e ninguém entende, qual é o sentido? Né? Daí, ele mesmo escrever para os nossos irmãos evangélicos, às vezes não levam em consideração, é o tal do falar em línguas. Os nossos irmãos evangélicos ainda têm isso hoje, de falar em línguas. Mas se ninguém traduzir, imagina se eu fosse falar em alemão aqui. Pois é, só você. Porque nem eu ia entender, eu não falo. Então, a gente precisa falar num idioma de que maneira que as pessoas entendam, uma linguagem que as pessoas entendam. Né? Se eu for ler o Evangelho com uma criança, eu não vou falar num orbe de expiação e provas. O que é isso?
come-se esse negócio, né? Ovo com manteiga que se come isso, é bom. A gente precisa ter essa capacidade de ler e entender o processo. Passam-nos despercebidos, para as pessoas que não têm essa informação, passam-nos despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali. Jesus andou contando historinhas, né? Contou historinhas para os pescadores. Ele falava de mar, falava de rede. Para os pastores, ele falava de ovelha. Para os agricultores, ele falava de vinha. Ele falava de festa, que era uma festa, né, uma coisa que o povo judeu entendia. Então, ele trouxe, coitado, que me desculpe, Jesus, o coitado, mas para nós, né, que somos reencarnacionistas, né, muito provavelmente estivéssemos lá à época. Né? Ele trouxe, fez um esforço muito grande para que pudéssemos entender. Então, nós contamos historinhas. E essa historinha tinha sempre um fundo moral. Um certo semeador saiu a semear, né? Uma semente caiu ali, outra semente caiu ali, outra semente caiu lá. Alguém entendeu essa época? Nessa até foi fácil porque ele traduziu, né? Ele mesmo explicou, Jesus explica. Mas é a única parábola que ele explica. As outras ele não explica. O festim de bodas. Como? Você vai chamar os mendigos da rua para ir para a sua festa? Você não vai chamar seus parentes? E como você convidou todo mundo, por que expulsou aquela pessoa? Então, tudo isso tem fundos morais que, se não for à luz da doutrina espírita, nós teremos dificuldade de entendimento. Para obviar esse inconveniente, diz ele, para reduzir, para aliviar, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal. Então, o Evangelho é um código de moral universal. E é universal, gente. Não é planetária, não, tá? É universal. Porque a lei de amor não é a lei do planeta Terra. Deus não é o governador do planeta Terra. Aqui é Jesus. Deus é no universo. E a lei que rege o universo é a lei de amor. Então ele diz aqui, é um código universal. Para obviar esse inconveniente, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica, outra coisa interessante, Kardec não teve essa ordem, cuidado dessa ordem cronológica. Ele pega o versículo 2, versículo 3, versículo 30. Muitas vezes aqui no Evangelho ele faz isso. Versículo 2 a 5 e 28. Porque está dentro do texto, está dentro da ideia, dentro do assunto. Ele não tem essa cronologia. Não, mas ele escreveu isso aqui primeiro. Ele reúne isso em temas. É o que fez, de certo modo, a Federação Espírita Brasileira, quando criou um estudo sistematizado da doutrina espírita. Não sei se vocês aqui já o fizeram, mas estuda por tema. Por tema. Então vamos falar hoje da reencarnação. Então, todo mundo, quem falou de reencarnação? De A a Z, todo mundo falou de reencarnação, vamos estudar. Então essa é a ideia. Em vez disso, nós grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. Ele foi pegando os assuntos encadeados. E ele não colocou o capítulo 1, capítulo 2, 3, nessa sequência lá com os temas, por acaso. Capítulo 1 não vem destruir a lei. É isso, é provando que foi. Isso é um ensinamento. No capítulo 3 lá, há muitas moradas na casa do Pai. Ele já explicou tudo, agora eu vou falar das moradas. Depois das moradas, vamos falar no capítulo 4, para nascer de novo. Tem muitos locais onde nós podemos nascer, renascer. E ele vai nos explicando tudo isso. Então, companheiros e companheiras,
nós estamos começando, nós aqui, nós do nosso lar, né? Eu já estou aqui hoje também, me colocando aqui como trabalhador da casa aqui do nosso lar. Nós estamos começando a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não se atenham, ou pelo menos não se detenham só nessa fala nossa aqui. Eu venho aqui meia hora, 35 minutos, para falar de um tema que eu levaria um dia inteiro falando sobre isso, se quiséssemos. Dá um seminário para falar sobre isso. Então, em casa, pega de novo o Evangelho, pega lá a introdução, o objetivo dessa obra, dá uma lida lá, dá uma estudada. E até é bom estudar o capítulo seguinte, imagino que seja essa questão, estudando sequencialmente, para já vir para cá com o estudo na cabeça. Até para fazer uma pergunta, ou para tirar uma dúvida. Porque aí, quando você já estudou em casa, eu já sei o que eu não entendi. Eu já vi o que eu não compreendi. Eu já posso perguntar. Eu não sei se aqui pode perguntar, tá? Lá na casa que eu frequento, nós abrimos para pergunta. Então, quem quiser participar, pode fazer as perguntas que quiserem. Então, aproveitem. Estamos começando. Sejam muito bem-vindos. Olha aí, né? Muito bem-vindos ao nosso lar. E vamos começar, vamos estudar juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado aí pela paciência de vocês.